Fala galera, tudo safo? No vídeo de hoje a gente vai para mais uma polêmica e é um assunto que põe medo e dificulta a vida de muita gente na hora de ler partitura. Se você sabe ler partitura ou tem contato com muita gente que lê, provavelmente você já ouviu alguém dizer essa frase olhando para uma partitura. Essa partitura é muito difícil porque tem muita pausa. Isso é uma coisa normal, é uma coisa comum. Muita gente tem medo da pausa e você vai entender aqui hoje o que é uma pausa, como ela funciona. E falando sobre esse assunto, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Devemos tocar a pausa? Parece uma pergunta boba com uma resposta simples, não é? Mas você vai perceber no decorrer do vídeo que não é tão simples assim. Então, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muito vídeo top chegando no canal e no próprio canal já tem vários vídeos muito interessantes, tanto falando sobre leitura de partitura de batera, de percussão, tímpano, tem drum covers tocando vários tipos de música, tem vídeos falando sobre o militarismo, sobre bateria completa, então tem muita coisa top. Então compartilha aí com seus amigos, curte, comenta, deixa as suas ideias, o que você achou dos vídeos, algum conteúdo que você gostaria que eu gravasse, você vai me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar mais pessoas a conhecer os concursos militares, descobrir que é possível fazer concursos militares de 17 até 40 anos de idade. Se você não sabia disso, você pode fazer como músico para vários instrumentos de 17 até 40 anos de idade, concursos para forças federais, para forças auxiliares e utilizar também a música para outras áreas, como dar aulas, tocar com artistas, gravar em estúdios e muito mais, beleza? Então me ajuda e vamos para o conteúdo de hoje. Então vamos ao que interessa e eu quero saber qual foi a sua resposta. Qual é a sua resposta? Devemos tocar a pausa? Parece uma pergunta boba, mas eu quero saber qual é o seu pensamento, qual é a sua visão a esse respeito. Deixa aí nos comentários. E baseado nessa pergunta eu vou te fazer uma outra. Devemos tocar na pausa ou devemos tocar a pausa? Parecem perguntas simples e bobas, mas eu vou te responder isso mais para frente. Só que antes disso, a gente tem que entender o que é pausa. E para isso, a gente vai utilizar esse livro. Se você não conhece, esse livro é um livro muito interessante e é utilizado em praticamente todos os concursos militares na área da música, seja para qualquer instrumento, percussão, trompete, trombone, qualquer instrumento que você vá fazer concursos militares. Na área da música, na maioria dos concursos, se não todos, vão utilizar esse livro aqui, que é o Maria Luísa de Matos Priori, volume 1, e também tem o volume 2. Mas o assunto que a gente está falando hoje, que são as pausas, está aqui dentro desse livro. Segundo esse livro, a pausa ela é uma figura que indica a duração de silêncio entre as notas. Então, ou seja, entre os sons, entre as figuras de som, a gente tem silêncios normalmente na maioria das músicas. Esses silêncios, eles são determinados por valor de tempo. É um valor definido, um valor exato. Cada pausa, ela tem um valor definido que pode variar dependendo do compasso. Isso é importante, é um outro assunto, uma outra matéria que você precisa estudar, que são os compassos, para que você venha a entender quais são os valores das notas e valores das pausas. Mas os valores básicos, quando a gente pensa num compasso, por exemplo, 4x4, os valores são os seguintes. A semibreve, seja a nota ou seja a pausa, ela tem 4 tempos de duração, nos compassos em que o número de baixo, ou seja, o denominador, é 4. Então, a semibreve vai ter 4 tempos, a mínima vai ter 2 tempos, a semínima vai ter 1 tempo, a colcheia, meio tempo, semicolcheia, 1/4, fusa, 1/8, semifusa, 1/16. Essas são as principais figuras e seja a nota, ou seja, que tem duração de som, seja a pausa, elas têm a mesma duração. No compasso definido ali no início da partitura, esse valor pode mudar, mas dentro daquela partitura que você está lendo, o valor vai ser o mesmo até o final, a não ser que o compasso mude. Se o compasso não mudar, se o denominador de baixo permanecer o mesmo, o tempo dessas notas vai ficar o mesmo até que aquela música acabe. Então, como eu falei, essa questão de compassos é um outro assunto. Se a gente for falar sobre isso aqui, o vídeo vai ficar muito extenso e a intenção aqui é fazer um vídeo bem curto para que você entenda detalhadamente o que a gente quer falar aqui sobre as pausas. É difícil ler as pausas? É realmente um pouco complicado quando elas vêm em semicolcheias, por exemplo, que são figuras com mais notas, fusas, sextinas, às vezes até as colcheias, né? Onde você pode utilizar, por exemplo, um contratempo, colocando a pausa na cabeça do tempo e colocando a nota no E. Então você tem ali um contratempo e dependendo do andamento do exercício, isso dificulta mesmo. Então a pausa ela tem a sua dificuldade, mas se você entender como ela funciona, entender
para que serve, vai facilitar muito a sua vida e ela é uma aliada, ela faz a música ficar mais bonita, ela faz a música ficar mais interessante, então você realmente tem que entender e principalmente saber as durações de cada pausa. Se você sabe o tempo de duração de cada nota, que é o princípio básico, muita gente me pergunta assim, Rafael, como eu começo a aprender a ler partitura, seja de qual for o instrumento, e ler com qualidade? Princípio básico, parece bobeira, mas muita gente começa a ler e não sabe isso. Saber os nomes das notas, como eu citei aqui, semibreve, mínima, semínima, até o final, e saber os tempos de cada um. Se você consegue olhar a figura ali, consegue identificar quem ela é, quanto tempo ela vale, isso vai facilitar o seu aprendizado de leitura. Então, se você começar por aqui, isso vai te ajudar muito. Só que tem gente que já começa, por exemplo, bateria, eu já vi vários professores, o cara já começa ensinando um ritmo e colocando lá um monte de semínima, colcheia, semicolcheia, sem o cara saber nem o que são essas figuras. Então, fica como um papagaio, ele só reproduz o que o cara está fazendo. O cara faz, ele olha lá, então é isso que está ali, beleza. Se mudar qualquer coisa de lugar, o cara não sabe o que está acontecendo, seja com notas ou seja com pausas. Então, para você começar a leitura de partitura com qualidade, comece decorando os nomes das notas, os tempos que elas têm de duração, né? Seja figura de som ou seja pausa, e você vai começar muito mais tranquilo, beleza? Mas o assunto aqui do vídeo é sobre a pausa. E agora eu vou te responder a pergunta que eu fiz lá no início, e depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários para ver qual foi a sua resposta, mas é o seguinte, devemos tocar a pausa? Com certeza, nós temos que tocar a pausa. E como que eu toco a pausa se eu não posso fazer som no lugar da pausa? Aí a outra pergunta que eu te fiz foi, eu devo tocar na pausa ou tocar a pausa? Tocar na pausa seria fazer som no local onde é para fazer silêncio. Tocar a pausa é executar silêncio, ou seja, você vai fazer silêncio. Como que eu faço silêncio? Evitando fazer som. Então, se eu tenho um instrumento ali, eu tenho baquetas para tocar na caixa, e eu executo a baqueta ali na pele, eu estou fazendo som. Então, eu não estou produzindo silêncio. Como é que eu vou produzir silêncio? Eu vou evitar tocar naquele momento e tem um tempo determinado para eu fazer aquele silêncio, que é o tempo de duração da pausa. Por exemplo, no compasso 4x4, eu tenho uma semínima no tempo 1, pausa de semínima no tempo 2, semínima no 3, semínima no 4. Nesse tempo 2, que é uma pausa de semínima, eu tenho que fazer silêncio. Eu tenho um tempo de silêncio ali para executar. Por exemplo, se eu estou tocando tímpano, toquei a pele do tímpano, a pele vai ficar vibrando. Então, tem duração de som. Se chegar no tempo 1 e eu não secar a pele, eu vou ter som aqui no tempo 2. Então, vai estar errado. Então, ou seja, como que eu vou produzir silêncio no tímpano? Secando a pele. Quando eu seco a pele, eu faço o silêncio que tem aqui nesse tempo 2, no tempo 3 eu toco novamente, no tempo 4 eu toco novamente. Então percebe que você tem que executar o silêncio, ou seja, você tem que fazer silêncio realmente. Como que eu faço silêncio? Retirando o som. Se eu tenho um som ali durando, eu tenho que cortar esse som para que naquele espaço definido de um tempo, no caso da pausa de semínima, de 2 tempos, no caso da pausa de mínima, de meio tempo, no caso da pausa de colcheia, eu tenho que produzir esse silêncio durante aquele período para que a música funcione da forma correta. Então, eu preciso executar o som? Sim. E eu preciso executar o silêncio? Sim. Eu não posso tocar na pausa, mas eu preciso tocar a pausa. E tocar a pausa é fazer silêncio naquele tempo determinado de duração que aquela pausa tem. Se ela tem 4 tempos, vão ser 4 tempos de silêncio. Se ela tem 2 tempos, 2 tempos de silêncio. Se ela tem 1/4 de tempo, 1/4 de silêncio. Então, não é algo muito complexo de entender, mas muita gente às vezes acha que é simples, não pensa dessa forma e acha que a pausa só está ali e eu só não vou executar nada naquele momento, é só isso. Não é isso, você tem que executar o silêncio e faz uma parte muito importante ali da articulação da música, né? A gente vai ter ali as divisões métricas com as pausas e com as notas funcionando de forma harmônica, né? De forma muito funcional, se você está fazendo corretamente, se você está fazendo bem feito, e aí você vai ter realmente uma música de qualidade, uma música muito interessante, e realmente é difícil executar com qualidade, com precisão as pausas, assim como as notas. Então, para isso, você precisa de quê? Precisa estudar, você precisa ter conhecimento, como eu falei no início aqui, né? Dos valores de cada nota, de cada pausa, o desenho de cada uma delas para você conseguir identificar e olhar e não ter que pensar. Assim como quando você lê o seu nome.
Se eu te perguntar o seu nome, você vai responder de forma rápida. Você tem que responder da mesma forma. Quanto tempo tem uma colcheia? Se pensou, já não vai conseguir ler. Se você tivesse que identificar a letra R ou a letra P, por exemplo, em uma palavra num texto, e não soubesse qual das duas é a R e qual é a P, você não conseguiria ler o meu nome, por exemplo, Rafael. Então, como que você consegue? Porque você já decorou todas as letras, já decorou ali as sílabas, né? Então você consegue ler com facilidade. Na música é a mesma coisa. Aqui é uma linguagem, apenas reproduzida às vezes até pela voz também, né? Mas reproduzida por instrumentos, percussão, trompete, instrumentos harmônicos como piano, violão e assim por diante. Mas todos eles são executados com valores definidos, sejam de som, seja de silêncio. Então, como a gente falou aqui hoje sobre a pausa, acho que deu para você entender, a resposta é: eu devo executar a pausa? Com certeza. Eu devo executar na pausa, ou seja, fazer som na pausa? Aí não. Isso está errado. Beleza, galera? Então espero que tenham gostado do conteúdo. Se você quer estudar, se você quer aprender, seja bateria, caixa, bumbo, prato, tímpano, qualquer instrumento de percussão focado em concursos militares, estou à disposição para te ajudar. Eu dou aula online para qualquer lugar do Brasil, dou aula presencial no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, que é onde eu moro, e um spoiler aqui para vocês, beleza? Vocês me pediram, muita gente já me pediu isso, para criar um curso online com conteúdo de leitura de partitura, prática do instrumento, ou seja, de batera completa, de tudo que precisa, e focado em concursos militares. E esse curso vai sair dia 20 de novembro. É um curso online completo. Eu não vi nenhum no mercado dessa forma. Existem muitos cursos de bateria tops, existem muitos cursos de leitura de partitura bons também pra caramba, mas um curso completo com leitura de partitura, com todas as técnicas que você precisa, todas as informações sobre bateria e falando sobre concursos militares, focado nos concursos militares, eu ainda não vi no mercado. Então vai sair dia 20 de novembro, vocês estão tendo aqui o privilégio de ouvir em primeira mão, e eu estou criando um grupo de espera, uma fila de espera para você que quer ter acesso a essa primeira turma. Vai ser em novembro, então, ou seja, tem Black Friday, vai ter desconto e tem coisas muito especiais para quem vai entrar na primeira turma. Vai ser muito especial, então não perde tempo aí, pode me chamar. Eu vou deixar o link do grupo aqui nos comentários embaixo, aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar. Você que quer saber mais sobre esse curso, quer entender como ele vai funcionar, quer saber sobre os detalhes importantes sobre o curso, clica aí e entra lá na fila de espera para não perder essa oportunidade. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou, qualquer outro conteúdo que você gostaria de me ouvir falando aqui no YouTube, beleza? Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, Rafael Saraca, do Batera Militar Músico.